Existe uma peculiaridade muito legal do Golang quando a gente vai criar condicionais com if, else, if e else. E eu vou ensinar isso para vocês na aula de hoje, tá bom? Como que você faz condicionais simples, normais, convencionais e também condicionais ali que só o Golang traz para a gente economizar memória e deixar o nosso programa muito performático. Beleza? Mas antes quero pedir para você já deixar o seu like aí, estamos com uma meta de 50 curtidas em cada vídeo dessa série de curso de Golang aqui. E também quero pedir para que você já desceu aqui, já deixou o like, então do ladinho ali tem um botão para você clicar em inscrever-se, virar um inscrito aqui do canal para ajudar a bater a meta de 5.000 inscritos. Falta muito pouco, tá? Eu conto com a sua ajuda. Vamos começar então pelo mais simples, beleza? O mais simples aqui é o nosso convencional, né? É o if, else, if e else, para a gente ter ali as condicionais. Se você não está acostumado, não se preocupe, eu vou explicar detalhadamente para você aqui agora. Vou declarar uma variável chamada idade 18, vou atribuir o valor aqui de 18 a ela. Se você já está acostumado aí com exemplos de condicionais, é o exemplo clássico aqui da idade, né? Se é maior de idade ou não. E agora nós vamos fazer algumas verificações. Nós vamos verificar se ele é maior de idade. Se ele não for maior de idade, nós vamos verificar se, na verdade, sim, nós vamos verificar se ele tem mais de 18 anos. Se ele não tiver mais de 18 anos, nós vamos verificar se ele tem 18 anos exatamente. Se ele não tiver nem mais de 18 anos e nem for exatamente 18 anos, nós sabemos que ele é menor de idade. Então, nós vamos atribuir uma responsabilidade ao nosso sistema para cada um desses três cenários. Como que a gente faz isso em Golang? Usamos a palavra if, que em inglês significa se, né? Então, se alguma coisa for verdadeira, no caso aqui, se a idade for menor que 18, beleza? Então, se for menor do que 18, nós vamos fazer alguma coisa aqui, tá? E como que a gente faz para fazer esta alguma coisa? Nós abrimos e fechamos chaves e aqui dentro a gente escreve o que o nosso sistema deve fazer caso essa condição aqui seja atendida. Então, nós vamos utilizar o nosso pacote FMT, deixa eu importar ele aqui, para a gente imprimir aqui no nosso terminal a seguinte linha: acesso negado, menor de idade. Certo? Porque aqui ele é menor do que 18. E se ele não for menor do que 18, mas ele for igual a 18? Aí a gente usa o else if, que significa basicamente o seguinte: se não, ou seja, se isso aqui for não, eu tenho uma outra verificação. Se, então, se não for verdadeira a primeira condição, se, e aí se o quê? No caso, eu quero saber se a idade for exatamente igual a 18. A gente usa aqui os dois iguais para comparar uma coisa com a outra, se a idade é exatamente igual a 18. E a gente abre e fecha nossas chaves novamente, e aí a gente imprime uma outra mensagem: acesso concedido, primeiro ano de acesso, supondo que ele está tentando acessar alguma coisa que só possa ser acessada com 18 ou mais, né? Mas beleza, e se a idade dele não for menor que 18 e a idade dele não for igual a 18? Vamos supor que ele tenha 19 anos. Então a gente cai aqui no else, que basicamente significa se não. Ou seja, se isso aqui não é verdadeiro, nem isso aqui foi atendido também, então se nada disso que foi verificado antes passou, então aqui eu caio na última condição, que é a condição padrão, acesso concedido, porque ele é maior de idade. Então a gente testando isso, executando, que eu estava até fazendo uns testes aqui já, executando isso, ó, acesso concedido, primeiro ano de acesso. Se eu trocar aqui para 19 e executar de novo, acesso concedido, maior de idade, porque ele caiu aqui. E se eu trocar para 17, ele vai mostrar acesso negado, menor de idade, beleza? Porque ele caiu aqui na primeira verificação e 17 é menor do que 18. Vou voltar aqui para 18 e agora a gente vai aprender uma outra forma da gente executar aqui uma verificação, onde a gente já consegue declarar uma variável na própria verificação da condição, e essa variável só vai existir durante a condicional,
Depois que o sistema encontrar alguma resposta ali, encontrar qual condicional está sendo atendida, essa variável vai ser excluída e vai liberar espaço de memória. Por isso que o Golang é tão performático, porque a gente tem esses macetes aí, essas ferramentas para poder ir liberando espaço de memória, tá? Vamos declarar uma função aqui chamada processar pagamento. Essa função ela vai receber uma variável chamada saldo, que é o saldo atual do cartão ali da pessoa que está tentando receber executar um pagamento. E o valor compra é também um float 64 com o valor da compra que a pessoa está tentando efetuar. O retorno dessa função serão duas coisas: uma string, que será a mensagem de erro ou a mensagem de sucesso, e um booleano, verdadeiro ou falso, o pagamento passou ou não. E aqui dentro nós vamos fazer uma verificação. Se o valor da compra for maior do que o saldo, significa que eu estou tentando comprar uma coisa que custa R$10, mas eu tenho um saldo de 5, então eu não consigo comprar. Então eu retorno primeiro a minha string aqui, saldo insuficiente, falso, não foi executada a compra. Agora, se ele não entrou aqui, significa que o saldo, no mínimo, é igual ao valor da compra. Então eu posso comprar, vou ficar com o saldo zerado, mas eu posso comprar, certo? Então, eu vou retornar aqui, pagamento aprovado, verdadeiro. Beleza? Show de bola. Agora vamos usar essa função para a gente capturar este retorno ou este retorno aqui em duas variáveis e usar essas variáveis na própria condicional. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se você não deixou ainda, para ajudar no crescimento do canal, ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo aqui e também que você se inscreva no canal aí aqui embaixo no botão inscrever-se. Se você está assistindo pela TV, você pode mexer pelas setas do controle para deixar o like. E também tem a minha foto aí, onde você pode apertar no botão ali do controle e você vai achar o botão inscrever-se ali também, tá? E outra coisa, eu quero convidar você a se tornar um membro VIP do Descomplica Dev. O que você ganha com isso? De imediato, você já ganha acesso a mais de 200 aulas de programação que já estão lá disponíveis. Assim que você se torna um membro VIP, você já acessa e já tem acesso a todas essas aulas. Como se não bastasse, como se já não fosse o suficiente, toda semana eu coloco aula nova lá. A gente tem cursos novos lá a serem lançados. Então toda semana tem conteúdo novo para você ir acompanhando. Não tá bom para você ainda? Então tem mais uma coisa. Você tem acesso exclusivo a uma mentoria particular comigo. Ou seja, tá com dificuldade em qualquer coisa da programação, quer preparar o teu currículo, quer ajuda no trabalho, quer ajuda na faculdade, quer entender um conceito que você não está conseguindo, quer ajuda num projeto, cara, enfim, tudo que tiver no mundo da tecnologia e da programação, você terá acesso exclusivo à minha mentoria, coisas que somente os membros VIP têm acesso, beleza? Quanto custa isso, cara? É muito caro? Eu vou falar uma coisa para você. Lê o QR Code aí, ou acessa o primeiro link na descrição ou no comentário fixado e dá uma olhada no valor. Fala para mim se não tá ridículo o valor. Sério mesmo. Fala para mim se isso não é papo de loucura da minha cabeça de cobrar um valor tão baixo como esse para oferecer tudo que eu estou oferecendo. Então vai lá dar uma olhada, porque vale muito, muito a pena. Eu vou te esperar lá no nosso grupo exclusivo para membros VIP. Beleza? Continuando aqui, vamos ver este exemplo. Desta vez, nós vamos usar esta função aqui para capturar as duas variáveis que ele retorna e fazer uma verificação. Então, como que a gente faz isso? Vamos primeiro criar aqui um saldo do usuário. Vamos falar que ele tem R$500 de saldo. Lembrando que tem que ser com um ponto flutuante, porque aqui ele está esperando receber float, certo? E aqui nós vamos colocar o valor do produto. Vamos falar que é R$800. Fechou? Então a gente já viu aqui que o usuário não tem saldo suficiente para comprar o produto. Como que a gente faz agora a utilização desta função? Captura as duas variáveis que ele vai retornar e já utiliza imediatamente na mesma condição ali. Se, e aí a gente já declara as variáveis que a gente quer. Então, mensagem e sucesso. E a gente vai atribuir o valor da variável mensagem e o valor da variável sucesso a partir do retorno que esta função traz para nós. Que o primeiro é uma string, que pode ser essa ou essa, e por último é um booleano, que pode ser este ou esse. Então vamos chamar aqui a nossa função processar pagamento. Vamos passar primeiramente o saldo, né, do usuário e por último o valor do produto aqui também. Beleza? Valor do produto.
E aí, beleza, já estamos utilizando, colocamos aqui o ponto e vírgula, declaramos as duas variáveis, mas ainda não estamos verificando se alguma coisa é verdadeira ou falso, apenas temos o valor aqui. Para a gente verificar agora, vamos declarar usar a variável sucesso, que a gente pegou aqui ó, na frente, e vamos verificar se ela é igual a verdadeiro. Se ela for igual a verdadeiro, significa que o pagamento foi processado. E aí a gente imprime aqui o seguinte: sucesso na operação, dois pontos. Aliás, não pode ser o print ln, tem que ser o print f aqui, porque a gente vai substituir esse caractere especial aqui pela mensagem que a gente recebeu aqui em cima, tá? Agora, se for falso, significa que deu alguma falha ali na operação. Então, eu vou colocar aqui falha na operação e também vou substituir pela mensagem de erro, porque a mensagem de erro pode ser tanto saldo insuficiente como pagamento aprovado. Vamos salvar, vamos executar aqui para ver o que ela vai trazer para a gente. Deu falha na operação, saldo insuficiente. Se a gente trocar aqui o nosso saldo por R$ 900, por exemplo, e executar de novo, sucesso na operação, pagamento aprovado. E olha que interessante, se eu tentar usar aqui ó, a minha variável mensagem, para imprimir ela aqui embaixo, pode ver que a própria IDE do VS Code já sublinhou de vermelho aqui. Por quê? Esta variável mensagem, ela só existe aqui dentro do escopo da condicional. Acabou a condicional, ele achou ali o resultado final, ela não existe mais. Se a gente tentar executar aqui, ó, não deu certo, porque a nossa variável mensagem está indefinida, ele não encontrou a definição dela. Então, ele só vai funcionar dentro desse escopo aqui. Beleza? O que vai funcionar também é se você deixar o seu like aí e se inscrever no canal. E principalmente o que vai funcionar demais é você virar um membro VIP do Descomplica Dev. Beleza? Acesso a mais de 200 aulas, toda aula nova toda semana e mentoria exclusiva comigo. Beleza? Eu te espero lá dentro da área VIP. Obrigado por assistir essa aula e até o próximo vídeo.